português. Muito obrigada mais uma vez pelo convite ao Richard e à Mariana, que são os principais organizadores. O título da minha fala é Atos de Currículo, Desconstruindo e Construindo a Aula de Língua Estrangeira. Eu tentei passar a minha experiência de espanhol como língua estrangeira, também para o caso das outras línguas estrangeiras, pensando que principalmente esse evento se trata de português como língua estrangeira. Eu coloquei como epígrafe do meu texto essa citação do Edgar Morin, na qual ele fala sobre a primeira finalidade do ensino, que foi formulada pelo Montaigne, que diz assim: mais vale uma cabeça bem feita que uma cabeça bem cheia. Uma cabeça bem feita significa que é mais importante dispor ao mesmo tempo de uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas e de princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido. A gente pensando no ensino das línguas estrangeiras, né, a gente vê que os métodos, que eu considero como uma soma de etapas lógicas baseadas em um conjunto coerente de princípios ou de hipóteses linguísticas, psicológicas, pedagógicas que correspondem a um objetivo determinado, quando a gente observa o ensino das línguas estrangeiras, a gente vê que os métodos eles vêm de outros estudos, né, que vêm da área da linguística, da psicologia, nós também podemos falar da filosofia, que permeiam a elaboração dos métodos, né? A minha pergunta é a seguinte: o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira se apoia num método? Será que hoje, a gente pensando nessa pergunta, a gente pode dizer que o processo, aquele trabalho que nós fazemos em sala de aula, ele se baseia simplesmente no método? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E a gente pode observar isso na prática. Na verdade, o que nós temos, ou o que nós deveríamos fazer, era tentar proporcionar para esse aprendiz condições, né, para que esse aluno se desenvolva em direção à língua meta, seja ela, no nosso caso, o português como língua estrangeira, ou seja ela o espanhol como língua estrangeira. Bom, segundo a professora Marta Baralo, num texto dela de 2009, que foi do Congresso Brasileiro de Hispanistas, ela diz que a nova aposta metodológica é a adoção de enfoques pós-comunicativos, né? E aí ela coloca que esses enfoques pós-comunicativos, eles têm a ver com a aprendizagem como um processo heterodoxo, eclético, de adaptação a diferentes contextos, âmbitos e motivações. E aí ela dá os seguintes exemplos. Então ela coloca por conteúdos e temas, para imigrantes, para agentes de viagem, para a educação básica, plurilinguismo, ao interculturalismo e etc. O que eu observo é que já existe, na verdade, desde 1996, num texto de Castro, da professora Solange Castro, que ela aponta essa descentralização metodológica como resultado de diferentes pesquisas. E também, voltando para a nossa prática, nós mesmos observamos que, na verdade, em aulas, né, eu acho que ninguém aqui segue um método específico. Nós observamos que isso caminha com outras coisas que nós fazemos na sala de aula, bom? Então, por exemplo, eu pergunto aqui, eu acho que todos nós trabalhamos em algum momento com exercícios estruturais. Eu não sou uma professora, um professor que sigo estritamente um método comunicativo, né? Pensando nessa descentralização metodológica que vem acontecendo, na verdade, desde os anos 90, como já apontava a professora Solange Castro, e como constata a professora Marta Baralo, eu acho que junto a isso, nós todos estamos aqui porque nós temos inquietações. Então, como nós podemos aproveitar todas essas pesquisas e aperfeiçoar a nossa prática, visando o aprimoramento do aluno, né? Porque o foco está no aluno, nós queremos que o aluno melhore, optimizar, né, aquilo que o aluno produz, tanto oralmente como por escrito. A gente pensar na escola regular e pensando em termos de Brasil, por exemplo, com a inserção do espanhol como língua obrigatória, né?
Então eu me pergunto o que é mais importante para a formação desse aprendiz como ser humano inserido em sociedade? Seriam somente as práticas didáticas mais adequadas, aliadas a conteúdos e temas, de modo que possa torná-lo um falante mais eficiente em língua estrangeira? Deveria ser somente isso que se espera do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira? Quer dizer, que se optimizem essas destrezas ou essas habilidades, né, de compreensão e expressão oral e escrita? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, justamente para que vocês observem como eu venho trabalhando na direção do que o filósofo Edgar Morin chama de ensino educativo. Esse exemplo vem, então, do meu curso, de um dos cursos que nós temos na graduação, que é uma disciplina que se chama Argumentação e Sintaxe em Língua Espanhola, né? Esse curso ele é oferecido aos graduandos, vão ser futuros professores. Eles estão esse curso é oferecido no 8º semestre letivo, mas quer dizer, o aluno ele não é obrigatoriamente, ele não precisa fazer nesse 8º semestre, né? Mas isso implica que ele estaria no 3º ano da graduação em espanhol. Bom, o professor é que escolhe a metodologia, quer dizer, nós temos um programa, o curso chama Argumentação e Sintaxe, temos as pautas do programa, mas o professor é que escolhe a metodologia, os materiais, os recursos didáticos que ele vai usar. E na verdade, como faz parte do meu plano de pesquisa na universidade, fazer uma abordagem, uma articulação teórica entre ensino, aprendizagem, aquisição, gêneros orais, escritos, e tipologia textual. Bom, eu uso como pressupostos teóricos sobre gênero e tipologia, com base no Bakhtin, a análise do discurso, e eu considero o gênero toda e qualquer manifestação do discurso oral escrito, realizado por um sujeito em uma determinada esfera social de uso da linguagem, entendido o discurso como efeito de sentido entre interlocutores. E aí, entendendo o efeito de sentido como informar, impressionar, identificar, se convencer, obter uma resposta, eu pego essa citação do Círio Pocente, e esses efeitos podem ser tanto concebidos como alternadamente produzidos ou intentados, porque nem sempre é possível, que não se consegue o efeito que se gostaria de ter. Então, eu gosto de dar um exemplo um pouco mais prático, que é, bom, o que é? Bom, discurso é efeito de sentido entre interlocutores ou entre falantes, e o que é efeito de sentido. Então, por exemplo, se eu perguntar agora aqui o que horas são, né, vocês podem simplesmente me dar uma resposta. Se eu pensar numa outra situação, suponhamos que eu esteja numa festa com o meu marido e já são 3 horas da manhã e o meu marido chega e me pergunta que horas são? Na verdade, o meu marido não quer saber a hora, porque ele sabe qual é a hora, né? E ele quer o quê? Ele quer me dizer que já é tarde, né? Então, na verdade, ele não está querendo uma resposta. Na verdade, ele está me informando que é tarde e que nós temos que ir embora. Então, são, a partir de uma mesma materialidade linguística, que horas são, eu consigo efeitos de sentido diferentes, né? Então, aí é por quê? Porque eu tenho os interlocutores em determinadas esferas sociais, em determinados lugares, e aí esse enunciado vai funcionar de maneira diferente nesses determinados espaços com esses determinados interlocutores. Bom, o gênero, então, se manifesta em texto. Aí, o texto, claro, pode ser um texto oral, pode ser um texto escrito. E a entrada do gênero, então, ela se dá pelo texto, que também pode ser oral, pode ser escrito, né, retomando, e se constrói, então, nessa interação, conforme o exemplo que eu dei para vocês. E pode ser um todo significativo, nem sempre ele é tão compreensivo, mas seria um todo significativo, independente, então, da extensão, como eu falei antes. Bom, aí nós temos também a questão da produção e da compreensão, que elas mobilizam, então, competências não só linguísticas como linguísticas, porque, claro, pode ser que num determinado lugar esse que oração, numa outra realidade, num outro contexto cultural, ela não surta o mesmo efeito de sentido, né? E, então, para estudar a partir do gênero, então, nós deveríamos estudar essas dimensões constitutivas do gênero. Então, o conteúdo, a dimensão temática, o que se diz por meio desse texto,
a composição, ou seja, a dimensão textual, né? A forma de organização desse texto, do que se verbaliza ou se escreve, e o estilo, que seria a dimensão linguística, a materialização linguística usada para dizer ou para escrever algo. Então aí, e claro, o gênero, ele está conectado a diferentes operações textuais, que muitas vezes estão misturadas, quer dizer, nós não temos uma tipologia puramente narrativa nem puramente descritiva, mas a gente pode organizar para um objeto de aprendizagem ou de ensino por meio dessas operações textuais que são, na verdade, as capacidades da linguagem dominante, né? No nosso caso, do curso, então aqui um pouco da explicação que eu já falei. Então, por exemplo, nós temos um conto em que aparecem narração e descrição, a notícia ela tem mais a ver com o relato, no ensaio a tipologia é mais argumentativa e assim vai. Então nós vamos explorar a tipologia argumentativa e que trata da sustentação, refutação e negociação e tomada de posição. A finalidade dela, né, que também é outro aspecto importante ao delimitar o gênero, é a discussão de problemas sociais controvertidos. Bom, nesse curso nós só temos 2 horas para trabalhar, 2 horas semanais. É pouco tempo, as salas têm um número grande, geralmente de alunos, às vezes 30, às vezes 20, depende um pouco se é um curso pela manhã ou à noite. Então eu opto por trabalhar esses 3 gêneros. Eu trabalho com o gênero petição-denúncia, e a gente trabalha com análise e desenvolvimento de produções orais e escritas. Propagandas, aí a gente só trabalha com análise oral e escrita. E o debate oral, polêmico, deliberativo e para resolver problemas. Bom, aí eu vou dar um exemplo de como eu trabalhei, como eu trabalho, às vezes, isso muda também, dependendo do semestre, a gente escolhe outros materiais, né? Mas uma unidade que eu preparei com o gênero petição de denúncia a partir dessa música do João Manuel Serrat, que eu não sei se vocês conhecem, é um cantautor, eu gosto da palavra cantautor, espanhol, e deixa eu ver se eu coloquei aqui a letra, eu não sei se vocês conhecem essa música, que na verdade ele é basicamente uma carta, né, em que ele começa se descrevendo, né, põe a data e depois ele vai falando, teoricamente, dos problemas e denunciando aquilo que a cidade tem, né, e segue vamos dizer, nós temos na verdade uma canção que está em versos, mas que nós podemos remanejar e ver como ela segue uma composição e a temática dela, né, de uma petição e denúncia. Bom, aqui como é que eu fui trabalhando? Eu não vou seguir todos os passos, porque senão a gente não terminaria hoje, mas no tempo, não hoje, mas no tempo que nós temos. Então eu fui fazendo uma indução e uma dedução com eles, vendo qual era a temática, qual que era a composição textual e também qual eram as questões linguísticas, ainda mais porque tratamos de ver a questão da sintaxe, dos marcadores argumentativos que eram usados na canção. Bom, aí uma coisa que chama a atenção é que justamente nós temos uma canção que ela capta e ao mesmo tempo ela subverte o gênero petição-denúncia, porque nós temos uma canção que faz a denúncia. Então isso é interessante também porque a gente vê esse movimento discursivo de captação e subversão e que valoriza ainda mais a enunciação do cantautor, né? E aí eu perguntei para os alunos, bom, mas como é que a gente denuncia? Que tipo de denúncia e petição a gente faz hoje em São Paulo, né? Quer dizer, eu não sei aqui, quer dizer, na Argentina tem algumas ideias, mas aí a gente observou que, por exemplo, hoje em dia a gente quase não escreve carta para fazer denúncia. Escreve, mas muito menos, né? E essa letra é de 1981, então temos que ver que também existe um deslocamento. E hoje em dia, como é que a gente denuncia e pede em São Paulo? Então, a gente tem e-mail, telefone, programa de rádio. Eu acho que aqui também tem muito aqueles programas de televisão que tem entrevistas e as pessoas vão e falam e fazem, né? E então eles também, quer dizer, a gente também trouxe para o nosso contexto mais atual e pedir hoje em São Paulo.
E isso, claro, tem a ver com o que o Marcuse fala, porque justamente o gênero, né, são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, né? Quer dizer, a gente também fazer protesto na rua, passeata, também são formas de denúncia e petição, e que, vamos dizer assim, às vezes nem sempre existem grandes verbalizações, né? Então, aí nós fizemos o seguinte trabalho com os alunos. Nós primeiro trabalhamos... Eles apresentaram um programa de TV, né, no qual eles faziam denúncias, né, e aí foi muito variado, cada grupo apresentou um tipo de problema. Depois eles fizeram um trabalho entrando no parlamento do Mercosul, vendo o que se poderia fazer em termos de petição e denúncia, né? E aí eles fizeram alguns trabalhos pedindo estreitamento das relações culturais, não diretamente no Mercosul, mas fizeram um trabalho em sala. E por último, eles tinham que escrever uma carta para a diretora, naquela época era uma diretora, a diretora da faculdade, e aí eles escreveram uma carta para a diretora da FEFELESH, pedindo, denunciando e fazendo algum tipo de petição. Bom. E aí eu mostro para vocês uma das cartas que um grupo de alunas escreveu para a diretora. E a carta então diz assim: estimada directora, como alunas de la FEFELESH, del curso de letras, nos gustaría hablar de un problema que ocurre hace 5 años por lo menos. El ascensor del edificio de las letras no funciona y por eso dificulta la movilidad de los discapacitados que estudian acá. A causa de eso, muchos alumnos sufren para llegar a las clases, ya que el edificio tiene 2 pisos. ¿Hay algún proyecto que tenga la intención de reparar el ascensor? ¿Cuál sería la previsión de la reparación? Gracias por la oportunidade, atentamente. Então, se nós observarmos a carta, né, o que eu fiz? Eu vi a produção das alunas, eu fiz uma correção. Na verdade, a carta, ela tinha somente 3 erros formais, né, que eu apaguei aqui, eram 2 um era de um portunhol, os 2 eram 2 acentos, né, mas se a gente observar a carta, ela não tinha nenhum outro erro formal. Eu poderia simplesmente ter corrigido a carta, devolvido para as alunas e até ter dado uma nota boa para elas, né? Porque, enfim, a composição textual também estava adequada, era uma carta, seguia os componentes linguísticos também, elas usavam a calça D, por isso, que eram coisas que nós tínhamos estudado e, enfim, teriam cumprido de alguma maneira com o que eu tinha pedido. No entanto, o que eu observei na carta, e por isso eu não devolvi imediatamente o texto às alunas, quer dizer, eu devolvi, mas eu fiz algum tipo de correção, foi com relação ao argumento que elas usavam para pedir aquilo que elas estavam denunciando e pedindo. Então elas diziam assim: a causa de eso, muchos alumnos sufren para llegar a las clases, ya que el edificio tiene 2 pisos. Esse argumento, eu acho um argumento fraco. Por quê? Porque, enfim, você está vitimizando as pessoas, né, os discapacitados. Por um lado, claro, tem uma questão de solidariedade com relação aos colegas. Mas esse não é um argumento suficientemente forte para se pedir, para se denunciar algo. Pelo menos, né, pelo menos na minha concepção de ver as coisas. Então, o que se esperaria de um cidadão ao observar esse tipo de problema? Porque realmente esse problema era um problema real. O elevador não funcionava, o elevador da faculdade. Então, o que um cidadão consciente, né, como ele faria esse tipo de pedido, né? O que se esperaria, né? Esses alunos, como é que eles poderiam explicitar, né, de uma maneira melhor que eles têm o direito de ir e vir? Quer dizer, eu acho que minimamente um argumento razoável que eles teriam que usar é que todo o aluno tem direito de ir e vir dentro da universidade, né? E aí o que aparece então no texto das alunas? Primeiro, depois dessa explicação, né, em que elas explicam que os alunos sofrem, né, na verdade elas dizem que os alunos sofrem, aparece no momento em que elas deveriam dizer, olha, os alunos têm direito de ir e vir, aparece uma formulação de pergunta.
né? Então aparece, há algum projeto que tenha a intenção de reparar o ascensor? Essa pergunta, ela orienta a que a pessoa que lê aquilo vá dizer sim ou não. Certo? E ainda, para piorar, vamos dizer assim, o que acontece? Aparece outra pergunta. Qual seria a previsão da reparação? E sequer aparece um porquê, né? Que eu acho que ainda piora e enfraquece mais a falta de argumento, ou um argumento mais sólido, né? Essa nova aposta metodológica tem a ver com o que Morin chama de ensino educativo. E também com o que as questões dos atos de currículo. Por quê? Porque nós organizamos um currículo, organizamos uma aula, tudo está teoricamente muito previsto, né? Mas constantemente a aula ela se desestabiliza, né? Ou seja, eu tenho uma ordem de aula prevista, preparada, organizada, mas quando aparece essa questão que teoricamente estava bem, a questão da língua, né? Isso pode desestabilizar aquilo que eu previ. Eu posso tomar duas atitudes. Eu posso simplesmente entregar a carta para a aluna, para os alunos e dizer tá tudo bem, vocês tiraram 9 por conta dos erros que elas tinham, ou eu vou investir de outra maneira. Eu vou investir naquilo que eu chamo de ensino educativo, né? E essa questão da aula, né, e que, deixa eu ver se eu coloco mais alguma, como sistema dinâmico, tem a ver com justamente essa questão de que a gente tem a capacidade de prever a aula, mas também tem, como um profissional capacitado e bem informado, lidar com aquilo que desorienta a aula. E que, por outro lado, tem a ver também com o ato de currículo que não está previsto naquele currículo bonitinho, organizado, em que estão todos os conteúdos, todo o planejamento, etc, etc. Tá? Bom, aí vamos ver. Então, o que diz esse ensino educativo? Que o ensino de qualquer língua estrangeira não seria simplesmente transmitir, saber usar ou optimizar, no caso, as 4 habilidades. E sem erros formais, mas sim uma cultura que nos permitiria compreender nossa condição humana e planetária, incerta e errante, e que nos ajudaria a viver e a ter um modo de pensar aberto e livre, né? E aí vamos na questão, ou seja, o ensino educativo ele não se restringiria somente à formação de um ser humano que sabe falar língua estrangeira, mas ele teria que ver com a possibilidade de encorajar um autodidatismo, né, que favorece a autonomia de qualquer indivíduo e de seu autoconhecimento, porque no caso as alunas elas não tinham consciência, né, de que elas não sabiam se posicionar frente a um tipo de questão como aquela, né? Então, aí eu gosto muito do que o Adriano fala, né, na tese de doutorado dele, como a produção em espanhol, né, o alheio, esse argumento fraco delas, nos mostra aquilo que é próprio, não só delas, mas de vários alunos, né? Como eles não sabem, ou não souberam argumentar a favor de algo que elas teriam direito, né? Então, colocando isso de uma maneira um pouco mais geral, eu vejo que também é uma marca da subjetividade da cultura brasileira, que tem essa mentalidade cordial, né? Por quê? Porque aquela modulação de pergunta tem a ver com uma mentalidade cordial, né? E essa mentalidade cordial, o que eu acho que traz de negativo, porque a gente tem um lado positivo, em que a gente pode observar a preocupação com o colega que é descapacitado, ou com um professor que é descapacitado, ou com alguém que quebrou a perna e não pode se locomover tão bem assim na universidade, mas que não exerce um efeito positivo na estruturação de uma ordem coletiva produtiva. Porque atuando como elas atuaram, elas não, de fato, né, elas não iriam oferecer nenhuma mudança, né, na ordem produtiva do coletivo, conforme o pensador Sérgio Buarque de Holanda nos diz no capítulo Homem Cordial em Raízes do Brasil, né? Então, é um pouco já o que eu falei, né? Quer dizer,
E aí, se por um lado, então, a gente vê essa preocupação e a gente, ao mesmo tempo, não vê também que não existe uma maneira, uma consciência de como saber reivindicar. Então, uma abordagem que vise esse ensino educativo em aulas de língua estrangeira tem a ver com o desenvolvimento da consciência humana, pela percepção e pela capacidade mental de estar consciente, né, sobre determinado tema e também sobre si mesmo. Ou seja, essa ideia da consciência, do desenvolvimento da consciência humana tem a ver com o que Vygotsky fala. Quer dizer, se a gente pergunta para uma criança como é que ela se chama, ela vai dizer, chamo Fátima. Quando eu era criança, como é que você se chama? Chamo Fátima. Mas quer dizer, eu não sei que eu me chamo Fátima. O que isso significa? O que significa ter um nome? Né? Então, esse tipo de correção, vamos dizer, que eu fiz, tem a ver com esse despertar consciente, tanto pela materialidade linguística, e também, vamos dizer, pela materialidade linguística, eu pude mostrar como o argumento delas era fraco. Era um grupo de meninas. Então, essa seria a nossa aposta, né? Trazer a consciência aquilo que não parece estar explícito, consciente para o aprendiz. Além de optimizar uma melhor maneira de fazê-lo em língua estrangeira. Porque, claro, talvez, em algum momento, apesar de que não era o caso, elas também não soubessem como estruturar o pensamento delas de modo que elas pudessem fazer outro tipo de formulação para pedir e denunciar aquele fato na universidade. E aí é que eu acho que entra a questão do ensino educativo. Bom, então eu interpreto essa tal aposta na aula de língua estrangeira também como uma valorização do que o professor Macedo, que é um professor da Bahia, chama de atos de currículo, né? Que nem sempre está tão aparente no nosso planejamento. E que então um professor bem preparado, com materiais bem preparados, ele vai conseguir trabalhar. E, por outro lado, isso tem a ver também com a questão de que Morin fala como o ensino educativo, né? Que pode trazer ao longo do prazo, ao longo do tempo, mudanças sociosubjetivas conscientes, né? Bom, isso também, aí também tem a ver com uma questão que precisa ver aquilo que o professor quer fazer, porque de certo modo isso também tira o professor daquela zona de segurança, que é simplesmente apostar na questão do método, né? E aí dos enfoques pós-comunicativos, ou ainda só com relação a algum deles. De certo modo, aqui, no evento também de sábado, em que se discutiu muito sobre questões de como trabalhar o intercultural e o plurilinguístico, também tem a ver com apostas que nós estamos fazendo. Nós estamos saindo da nossa zona de conforto, né? E lidar com tudo isso realmente é sair da zona de conforto e é trabalhar com os atos de currículo. E aí pensar realmente que a aula, né, ela tem a ver com essa questão do que vai previsto e daquilo que a gente vai encontrar como inesperado, né? O que eu tinha para falar era isso, e eu gostaria então que viessem perguntas, reflexões, que eu acho que faz falta em todos os encontros, né? O fato de que a gente possa conversar e dialogar um pouquinho, tá bom?